criar estratégias que permitam que a gente conheça os pontos fortes do nosso atleta e do ambiente de treino e também os pontos fracos. Uma coisa que também é muito importante é que possivelmente a maioria de vocês, e foi o que aconteceu comigo, não trabalharão com atletas inicialmente de excelente desempenho. A gente começa treinando crianças e jovens, seja lá o esporte qual for. A gente começa treinando crianças e jovens. Pode ser que a gente treine até adultos, mas são atletas mais amadores, que não têm a mesma exigência de rendimento, desempenho do que um atleta que é a profissão, né? Ser atleta é a profissão daquele sujeito. Então a gente precisa considerar sempre o seguinte: além de entender esses pontos fortes e fracos, ou junto com esses pontos fortes e fracos, compreender o momento que o nosso atleta está dentro de um processo de treinamento de longo prazo. A ideia não é treinar as crianças como se treina um adulto e treinar qualquer adulto como se fossem atletas olímpicos. A gente precisa entender todos os contextos. E o que eu fiz, pessoal, ao longo da minha experiência? Eu não sei se vocês já ouviram falar naquela matriz SWOT, possivelmente sim, ou análise fofa, matriz fofa, e eu trouxe isso para a nossa área, eu trouxe isso para a educação física, a partir das minhas reflexões, né? Então, qual é a ideia? A ideia do fofa é a gente conhecer as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças do ambiente de gestão, né, do mercado. Mas a gente pode trazer isso para a nossa área. Então eu vou pensar quais são as forças e as fraquezas do meu atleta, que a gente vai chamar de ambiente interno, condições pessoais. E dentro desse contexto também, quais são as oportunidades e ameaças, que é mais relacionado às condições externas, que o meu atleta enfrenta. Porque tudo isso é a condição do atleta. A gente precisa ter uma boa resposta para essas condições para que a gente possa realmente conhecer o atleta. Então eu trago aqui alguns exemplos, nós vamos discutir isso melhor daqui a pouco, mas, por exemplo, aí dentro de condições pessoais. Qual o nível de desempenho atual do seu atleta? Qual é o histórico dele de desempenho? São coisas para a gente pensar. É um atleta que já joga basquete há 8 anos, ele joga em tal posição, já foi convocado para os Jogos Olímpicos, ou não. É um jovem que é muito alto, aí acharam ele no meio da rua, decidiram levá-lo para o basquete, ele está começando agora na minha equipe, então ele tem a estatura, que é um ponto positivo, mas ali atrapalha, ele não tem técnica, não tem condicionamento físico, não tem experiência. Então, tanto esses pontos positivos que seriam relacionados ao que ajuda, que é a forças e as oportunidades, podem ser mais objetivos ou podem ser mais subjetivos. Depende do que vocês pretendem fazer. E a mesma coisa a parte que atrapalha. As fraquezas e ameaças podem ser mais objetivas ou subjetivas. Por exemplo, em termos de objetivos, vamos supor que você treina aí, vamos empolgar aqui, um atleta de arremesso de peso, tá certo? E a fraqueza dele pode ser um desempenho que é ruim para a categoria dele, para o nível que ele deveria estar, para a idade, para o tempo que ele tem de treinamento, vamos supor que seja um adulto. Então, para as condições dele, arremessar 6 metros, estou inventando uma distância qualquer aqui, arremessar o peso em 6 metros é uma fraqueza. Por outro lado, vamos supor lá, força de membros inferiores, potência de membros inferiores, que é importante para o arremesso de peso. Isso pode ser uma fortaleza, pode ser uma força. Então a ideia é que a gente conheça esses pormenores para que a gente saiba o que o nosso atleta precisa treinar. Se a gente for pensar nessas condições externas, eu vou pensar no clube, na instituição, na instalação esportiva que ele utiliza. Eu vou pensar a distância que ele mora ou que ele estuda para o centro de treinamento. Se ele trabalha, a mesma coisa, qual o tempo que ele tem que dedicar para o trabalho, o tempo que ele pode dedicar para o treinamento. Existem algumas modalidades, como o polo aquático, e os atletas às vezes até recebem salário do clube e eles treinam 6, 7 vezes na semana, mas essa não é a profissão deles. Geralmente os atletas de polo aquático treinam no final do dia, lá por volta de 6, 7 horas da tarde, da noite, depois que eles já foram para o trabalho, depois que estudaram. Mas eles treinam, participam de competições internacionais, participam de pan-americanos, mas é uma realidade da modalidade. Isso possivelmente não vai acontecer dependendo do clube, com o vôlei, com o basquete, se a gente está falando de um grande clube. Então tudo isso vai fazer com que eu entenda quem é o meu atleta, a condição que ele se encontra e o que eu posso ou não fazer. Não adianta pensar no treino mais mirabolante e melhor do mundo
se aquilo não for adequado para o nível do meu atleta. Deixa eu trazer um exemplo pessoal para vocês aqui. Quando eu treinava, quando eu competia e fazia natação, eu treinava num clube e o treinador foi mandado embora. Depois que esse treinador foi mandado embora, eu tinha aí por volta de 14, 15 anos, não colocaram nenhum treinador no lugar dele. Um amigo meu falou assim, poxa, eu descobri um outro clube que a gente pode treinar. Eu moro em Itaperuna, né, no interior do estado. Naquela época, tinham 2 equipes só aqui. E ele falou assim comigo, pô, eu conheço um outro professor, Diogo, ele pode dar treino pra gente. Eu falei, bacana, vamos lá ver qual é. Nas 2 condições das 2 piscinas, né, a água era fria, então isso era ruim nas 2 condições. Eu tô pensando aqui em ambiente externo, né? O que seria um problema para mim, uma ameaça? Não, talvez até uma fraqueza, que era uma condição pessoal. Eu estava muito habituado a estar naquele clube, com aquelas pessoas, dentro daquela condição. Então, para o meu temperamento, essa mudança de clube, para mim, por si só, já era uma barreira. Conhecer pessoas, ou na verdade ter contato com pessoas que eu não tinha muita intimidade, isso para mim era ruim. E onde eu quero chegar com isso? Nada disso foi levado em consideração por esse treinador. Nada disso. Eu me lembro que meu aquecimento, quando eu treinava, né, nos treinos, o aquecimento era ali por volta de, sei lá, 400 a 600 metros. E o primeiro dia que eu fui treinar com esse outro treinador, ele falou assim comigo, beleza, pessoal, vamos lá, aquecimento, 1.500. Eu falei, caramba, eu treinava, meu aquecimento era de 500, agora meu aquecimento é de 1.500. Ele, hora nenhuma, perguntou aonde que eu treinava, o que eu estava acostumado a fazer. Não teve essa preocupação. E isso foi ruim para mim, porque me desmotivou. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Quando eu fui treinador de natação, eu treinava um rapaz aqui na minha cidade. Teve uma época que eu falei para ele assim, poxa, Hugo, ele estava treinando sozinho. Era muito bom ele treinar sozinho em termos de atender a essas necessidades, dele treinar o que ele precisa. Então esse é um ponto positivo. Eu já tinha ali 16 anos mais ou menos, isso para ele era positivo. Mas eu sentia que faltava para ele justamente a ideia de estar com uma equipe maior, onde um forçasse o outro, né? Um incentivasse o outro. Ele já conhecia, na época ele treinava pelo Botafogo. Desculpa, ele competia pelo Botafogo. Então ele já conhecia alguns atletas, porque a gente treinava aqui e ele viajava para as competições com esses atletas, ele já conhecia, tinha uma intimidade. E ele... Eu acredito que todo professor e treinador merece ter acesso às melhores ferramentas, às melhores oportunidades para poder alcançar a excelência. É por isso que eu criei conteúdos exclusivos aqui no meu canal do YouTube para os assinantes, para que você possa ir além e realmente transformar sua carreira. Ao se tornar assinante, você não terá só acesso a vídeos exclusivos e mais detalhados, mas também vai se juntar a uma comunidade que valorize e acredita no crescimento contínuo e o aperfeiçoamento profissional. Além disso, o seu apoio me ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua jornada. Torne-se um assinante agora e desbloqueie todos esses vídeos para ter acesso a vídeos completos e exclusivos. Você pode escolher entre 3 planos de assinatura e o link está na descrição do vídeo. Falei, pô, Hugo, por que você não muda para o Rio e vai treinar lá direto no Botafogo, no Morisco? Ele, não sei o que, conversou com os pais tinham um apartamento em Niterói, e ele, pô, beleza, vou morar em Niterói, vou fazer o meu ensino médio lá e vou continuar treinando lá. Beleza. Ele não concordou muito com a ideia, ele queria continuar treinando aqui comigo, mas além dessa característica de treinamento que eu achei que seria interessante para ele, eu estava na época do meu doutorado, eu não conseguia mais acompanhar todas as sessões de treino, eu fazia o treino e dividia o acompanhamento com outro colega. Beleza, então ele mudou para Niterói, começou a treinar no Botafogo e não ficou 1 ano no Botafogo. Por diversos motivos. Um dos motivos, dor no ombro. Outro motivo, lá ele passou a ser só mais um dentro de uma equipe com 30 atletas. Aqui, quando a gente tinha equipe muito cheia, equipe de natação competitiva, tinham 15 atletas. E ele era o mais novo quando a gente começou, a galera que foi ficando mais velha foi entrando para a faculdade, para a universidade, foi mudando de cidade, foi saindo do treinamento, porque o nosso clube aqui era pequeno, e ele então foi o que sobrou. E era o atleta que teve o melhor desempenho dentro daquela equipe. E infelizmente, então, toda essa mudança emocional, mudança de contexto, para ele foi horrível. E por mais que a gente treinasse bastante aqui, de maneira adequada, eu sempre me preocupei, quando fazia a periodização, com essa progressão da carga de treinamento, que é o princípio da sobrecarga. Eu escrevi esse livro aqui, Atividades Aquáticas, um olhar dirigido ao ensino,
junto com diversos outros colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu fiz isso porque eu acredito que todo professor e treinador de natação merece ter acesso a um conhecimento que realmente vai transformar a sua prática. Esse livro é um compilado de anos de experiência e de prática no ensino da natação, do polo aquático, do nado artístico. Com esse livro eu tenho certeza que você terá acesso a estratégias e técnicas de ensino que já transformaram a carreira de muitos profissionais. Esse é um guia prático para quem quer levar o seu trabalho como professor para um outro nível. Se você também é comprometido com a excelência e quer alcançar um outro nível de conhecimento, não deixe de garantir o seu exemplar ainda hoje. Faça o seu pedido por meio do link que está na descrição desse vídeo, que você vai lá para o meu site e você vai receber o livro na sua casa. Se você quiser o livro autografado, é só pedir. E quando ele passou a treinar com esse outro treinador, essa não era uma preocupação. Infelizmente, era porrada em todo mundo, quem sobreviver continua, quem não sobreviver, tchau. É uma realidade da maioria dos esportes individuais no Brasil, não só da natação. Então eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Eu vou trazer agora a proposta de outros conteúdos que a gente pode se preocupar quando a gente for conhecer o nosso atleta. Então a gente pode tentar levantar questões relacionadas à parte emocional, à saúde de uma maneira geral, e nós veremos aqui os pormenores daqui a pouco, tá bom? A experiência competitiva, a experiência de treino, tanto o específico quanto os treinos gerais, o desempenho atual, o histórico de desempenho, como esse atleta, pensar na parte emocional, se sente nos diferentes níveis de competição, um estadual, um nacional, um campeonato brasileiro, e ali no finalzinho, que são outros, qualquer informação que você possa ter que contribua com a gestão do seu treinamento. Vamos ver cada um deles aí. Por exemplo, então, a parte emocional. Existe um ditado muito forte que tem um cara que é leão de treino, mas na competição ele é um gatinho. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Então seria uma coisa para a gente conhecer. Poxa, quem é o meu atleta no treino? Ele treina bem? Ele treina mal? Como é que ele transfere isso para um ambiente de competição? Ele se sente inseguro? Como é que ele reage nos diferentes tipos de competições? Como é que ele reage numa competição onde ele sabe que ele possivelmente vai conseguir medalha? Como é que ele reage numa competição onde possivelmente ele sabe que não vai conseguir medalha? Então isso é importante. Se a gente for pensar em treinamento também, como a gente viu, a periodização é dividida em diversas fases, em diferentes fases. Vamos pegar o modelo de periodização tradicional, que é o que geralmente é o mais conhecido. A gente tem lá a fase de preparação geral, fase de preparação específica e de competição. Cada uma dessas fases, como a